Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje, para iniciar a nossa sétima temporada, nós vamos nos juntar a um time de autores e produtores de conteúdo para falar sobre a representação neurodivergente e de pessoas com deficiências visuais. Agora roda a vinheta. Ouvintes, aconteceu um probleminha técnico que uma de nossas apresentadoras não sabe falar bem de livro. Eu queria muito ser amiga dessa autora. E não que eu ache ruim. Inclusive, tenho amigos que são. Sim, paciência. Não gostando, me bota no paredão. Falo de uma narrativa diversa, é justamente diverso no sentido de que contando histórias reais. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima temporada. E como eu prometi lá no nosso primeira parte de representação PCD no universo literário, nós viemos fazer esse segundo episódio para conseguir fazer justiça ao nosso catálogo. Então, como eu revelei lá no nosso Instagram, o @CaixaSumários, essa temporada número 7, será a temporada dos crossovers, onde nós iremos incluir nessas gravações pelo menos um ou dois produtores de conteúdo para gravar conosco em cada um dos nossos episódios. Então, para inaugurar esse nosso plano, eu trouxe para vocês aqui os ADMs do projeto Autistas Literários. Vocês encontram eles lá no Twitter pelo user Autistas Literal. E também aqui comigo está o escritor Eduardo Andrigo, que é o cofundador da Felton Studios. E agora eu vou passar para eles se apresentarem melhor para vocês. E vocês vão encontrar todos os links que vocês precisam para seguir e acompanhar o trabalho dessas pessoas na descrição desse episódio, seja lá qual for a plataforma que vocês estiverem ouvindo. Boa noite, eu sou a Nanda, mais conhecida como Ana, tenho 18 anos e sou autista. Faço parte do Autistas Literários no Twitter e sou aspirante a escritora. Atualmente, escrevo 2 livros originais sobre autismo e posto fanfics em uma plataforma digital. E o próximo é você, Edu. Olá, eu sou o Eduardo, tenho 25 anos, baixa visão, 4 gatos. Eu sou escritor, roteirista audiovisual e de quadrinhos. Tenho alguns trabalhos publicados com editoras e antologias, trabalhos independentes. E o meu mais conhecido no momento é um episódio da série Faz de Contos, que está disponível na Globoplay, que é da Chapeuzinho Vermelho, sendo uma menininha cega. E é isso aí. Muito obrigado por estar aqui. É isso, Miguel, a sua vez. Meu nome é Miguel, tenho 25 anos, eu sou autista e tento ser ativista do autismo. Ultimamente eu uso mais o Twitter e eu também sou homem trans. Ok, então é isso. Eu tô aqui hoje, Raiz, por mim mesma e substituindo a minha companheira de bancada, a Anne, por ela ter tido um imprevisto futebolístico, ela não pôde vir hoje. Então, vamos lá. Pessoal, esse é o bloco das recomendações. Então, fiquem atentos aos próximos nomes que nós vamos dizer por aqui, porque eles devem ir para a sua listinha de compras assim que vocês puderem. Eu vou começar pela escritora mexicana Guadalupe Nettel. Ela é escritora do livro O Corpo em que Nasci, e de mais de uns 50, porque ela escreve muito. Ô mulher que dana para escrever. Publicado dessa vez pela Rocco Digital. Disponível para leitura no Kindle, Android ou no aparelhinho mesmo, se você estiver na sua casa. Eu, no caso, estou lendo esse livro neste exato momento que falo com vocês, pelo Kindle. Inspirado na infância da autora, é um romance autobiográfico que fala de uma menina que nasceu com uma deficiência visual, que é representada por uma mancha presente em um de seus olhos, que borra o que ela enxerga à sua volta, mas também que exporta para as pessoas e para os objetos as digitais de seu próprio corpo. Uma das coisas que eu acho interessante sobre esse livro é que ele não é uma completa ficção. Então, eu estou meio que burlando as minhas próprias regras aqui, recomendando ele para vocês. Mas é uma história muito boa, porque se vocês pararem para pensar, ele é criado
num ambiente muito diferente do nosso. É um outro país da América Latina, é o México, no caso, e é um ambiente muito mais progressista do que o nosso aqui no Brasil. Então a gente vai aprender muito sobre o local onde essa criança cresceu, onde essa autora cresceu também. Vamos aprender muito sobre esse país em um contexto mais completo. Então, se você, como eu, é viciado em descobrir histórias de outros lugares sem sair de casa, é uma ótima pedida. E tem um fator imaginário dentro desse livro muito peculiar. Então, é graças a esse fator imaginário que vocês vão ter essa exportação de visão diferenciada através da voz dessa criança que está ainda na primeira infância. A gente vai aprender sobre as memórias mais íntimas dela, sobre uma forma completamente diferente de linguagem e de interação com as pessoas e com as coisas. E a gente ainda vai conseguir ver uma espécie de reconciliação delas consigo mesma ao final do livro. Então, assim, eu já tô na metadezinha já, chegando na metade desse livro, e eu tô adorando. Então, eu super recomendo que vocês leiam Guadalupe Nettel. Eu só li esse livro dela por curiosidade, e eu tô interessada em já ler todos os outros que ela escreveu durante a vida. Outro livro que eu queria recomendar a vocês hoje é A Diferença Invisível, de Mademoiselle Caroline e Julie Danches. Aí já não estamos mais na América Latina, estamos na Europa. Diferente dos outros livros sobre autismo que eu encontrei pesquisando por aí, este é de origem francesa, em formato de história de quadrinhos. Então, como eu trouxe alguém que entende de quadrinhos aqui, que é o Edu, eu imaginei que seria uma boa eu indicar também algum veículo que fosse não só a literatura estreitamente escrita. A personagem principal é a Marguerite. Ela é uma mulher jovem de 27 anos que tem uma vida normal. Ela namora, ela trabalha, ela sai com os amigos, ela compra coisas sozinha, ela visita a família dela sozinha, ela faz tudo tranquilamente. Mas ela se sente totalmente deslocada em diversas situações e não entende o motivo. Aí, quando ela consegue o diagnóstico dela de autismo, a vida dela muda para melhor, porque ela consegue entender o porquê ela sempre se sentiu deslocada em algumas situações. E ela consegue finalmente se colocar no mundo como alguém que ela não é burra, ela não é atrasada, ela não é lenta, ela apenas é autista. E isso melhora 100% o entendimento dela por si mesma e com o resto do mundo. Então, assim, é uma dica que eu deixo pra vocês lerem de quadrinhos, se vocês não gostarem de livros que são extensos como esse romance que eu apresentei primeiro. É uma coisa que vocês vão ler muito mais rápido e vão entender muito mais rápido porque é tão importante nós termos um diagnóstico correto sobre quem nós somos e o que sentimos e por que isso muda completamente a nossa vida. Ela vai para um outro lado da neurodivergência, vai para o lado do TDAH, e eu vou recomendar uma amiga minha, uma amiga que eu fiz esse ano, porque é uma mulher trans. Eu já queria ter recomendado aqui antes, mas a gente sofreu alguns imprevistos de agenda e eu não consegui trazer ela para falar por si mesma aqui. Mas ela é a Lindsay Salazar, e ela é uma escritora de mão cheia. Basicamente falando, ela escreve narrativas que são usadas para jogos de RPG. Então, se vocês já estiverem em contato com esse modo de jogo, de role-playing, vocês já perceberam que existe uma história de fundo, você assume nos personagens presentes e segue fazendo de si próprio, a partir do cenário criado, a vida daquele personagem. E a linha é muito boa nisso, tanto que ela já publicou vários trabalhos investidos nesse aspectos de ficção e fantasia. Então eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês encontrarem o trabalho dela e para vocês apoiarem o financiamento coletivo no Catarse, que ainda está em vigor, que a está participando como coautora. E eu espero que vocês comecem a acompanhar esses editores que eu citei e os próximos que venham a seguir. Bora lá. Eu tenho 2 recomendações hoje, né? A primeira delas é um livro chamado Meu, da Rose Moraes. É um romance, não sei se dá pra colocar na caixinha aquiliano, porque o Enzo é gay na história, mas eu não sei a sexualidade do Vini, né?
Mas então vamos colocar aqui como um romance aquiliano, que conta a história do Enzo e do Vinícius. O Enzo, ele aparece num livro que chama Quando Enfim Te Encontrei, da mesma autora, e a autora decidiu dar um final para esse personagem, que acabou aparecendo e tomando um pouquinho de espaço no outro livro, e aí criou este, que conta a história dele, conhecendo o Vinícius, que é menino não, um homem autista, né, que ele já tá na casa, acho que dos 26, 28 anos, ele acaba indo trabalhar no restaurante do Enzo e eles acabam se encontrando, e o Enzo, ele fica simplesmente encantado com o jeito independente e doce que o Vinícius é. E o Vinícius, por si só, ele acaba se sentindo muito confortável com o Enzo, né? Com o jeito dele, por ele achar o Enzo uma pessoa muito bonita e tudo mais. E esse é o jeitinho dele de acabar flertando com o Enzo, né? E aí conta histórias deles. Eu achei que a autora, ela foi bem responsável na abordagem e, né, vale lembrar que o Vinícius, no caso, é um personagem principal e é muito doce o jeito que ela conta a história, apesar de ter um momento que no ápice ali, né, no clímax da história, a gente vê o Vinícius tendo uma crise, né, quando o pai decide que a melhor coisa para o menino é separá-lo do então namorado, que é o Enzo. Então ele fica muito mal. E aí até o final do livro a gente vai ver a reconstrução com os pais, com a confiança que ele tem nos pais, depois dessa separação abrupta entre eles. Sério, esse livro aqui eu gosto muito dele. Eu li ele em um dia só, de tão bom que é. Nossa, ele tá no meu coração. Acho que é um dos melhores da autora, pra dizer. É porque ela tem mais livros. E eu também tenho um livro pra recomendar, que a principal é uma mulher cega, né? E aí eu estou falando do Irmão Mais Temido, da Taylor R.C. Esse livro, tá, gente? Eu não considero ele um dark romance. Ele é um romance de máfia. Até então, o nome já dá até a entender que, no caso, a gente tá falando da Ana D'Angelo, que, na verdade, ela tá sendo... ela sabe que a irmã dela é noiva, na verdade, e vai se casar com o Salvatore, que é o líder, né, o chefão da máfia lá da Itália. E só que chega no dia do casamento e a menina simplesmente desapareceu, não está mais lá e ninguém sabe onde ela está. E aí o chefão da máfia fica puto da cara, né, como óbvio, e ele fala: e aí, família, o que a gente vai fazer? Porque desse jeito eu não vou aparecer, pelo menos vou ter que matar todo mundo. E aí aí chega, né, ele puto. O que acontece? O irmão dele, né, que é a cabeça da máfia, são os 3 irmãos, né, que é o Matteo, o Ettore e o Salvatore. O Matteo vira pro irmão e fala assim: pô, mas aí tem a irmã dela e casa com ela? Ué. E aí o irmão fica meio assim, porque ela é cega e ele acaba descobrindo ali do nada e tal. Mas enfim, ele fala: pô, beleza, vou casar com ela. E no caso é a Ana. E depois eles vão se envolvendo. Eu queria deixar claro aqui um negocinho, que o livro, ele tem algumas ressalvas que não é em torno da Ana, da personagem dela, e muito menos com a deficiência dela, né, de ser uma pessoa cega. Isso no livro não tem problema e tal. Eu acredito que a autora até foi muito louvável fazendo... Não seria louvável a palavra.
ela foi muito sensível tratando os assuntos, e principalmente porque na história a Ana ela vai se descobrindo, porque como ela vivia só às custas da mãe e a mãe não queria que ela se entrasse em círculos sociais, seja qual fosse, não queria que a menina entrasse por ela ser cega. A gente vai vendo uma desconstrução da própria Ana crescendo ao longo da trama. Então você percebe, tipo assim, ela fica muito assustada no começo com ter que se casar com o Salvatore, mas ela vira e fala, pô, não, vou fazer por causa da minha irmã. Então ela meio que, putz, beleza, vou fazer isso aqui. Mas depois que acontece a cerimônia, ela é beijada, e ela é beijada pela primeira vez, então tem todo um negócio nela, ela fica eufórica, e depois, né, lógico, né, por ser um romance de máfia, tem o Hot, e o Hot é muito bem trabalhado nas sensações que a Ana tem pela primeira vez. Então é muito legal isso que a autora constrói, e vale lembrar, por que eu falei que não é dark romance? Porque o Salvatore, ele não é o mocinho da história, com certeza. E ele, boa parte do tempo, é um filho da puta. Só que ele não é um filho da puta com a Ana. E ele nunca é na trama. Ele só é naquele comecinho porque ele não conhece ela. Mas a partir do momento que eles se casam, e aí ele, né, beija ela e tal, não sei o que, ele já se transforma, já cadelizou completamente pela menina. E eles vão criando esse relacionamento. E como eu falei dessas partes ruins da história, é porque a autora peca bastante em questão de gramática, né? Ortografia e tudo mais. Algumas coisas, umas construções de frases que são estranhas e tudo mais, e que precisava de uma boa revisão. O livro é uma série, né, da máfia em si. E aí o primeiro livro, que é O Irmão Mais Temido, é do Salvatore e a história da Ana. E depois ele fica envolto da família, então, ou seja, dos 3 irmãos. E o livro, a série, se eu não me engano, tem 5 ou 6 livros. Eu só li o primeiro. Não sei se vou continuar, porque as resenhas dos outros foram meio decadentes em questão da máfia. E aí eu não sei se eu vou querer continuar. Mas fica a recomendação de quem gosta de romance com máfia, né, desse estilo, não gosta de dark romance, como no meu caso, e quer conhecer uma trajetória de evolução da personagem, conseguindo criar confiança, se descobrindo que ela não precisa ficar à margem da família péssima que ela tem, e que a irmã dela é uma filha da puta. E é isso. Eu gosto muito dessa história. O que recomendo hoje é Rainhas Geek, da Jen Wilde. A história acompanha 3 amigos em um evento de cultura pop chamado Supacon, o qual é narrado por 2 protagonistas, Charlie e Taylor, sendo a última uma menina autista recém-diagnosticada. A personagem Taylor é cativante do início ao fim e acompanhamos todos os conflitos dela como se estivesse na nossa pele. Se você que estiver ouvindo isso for autista também, com certeza vai compreender o que eu falo. A ansiedade para falar em público, os olhares tortos que recebe, até mesmo quando enfrenta seus medos, Taylor é autista e tem orgulho disso. O único ponto que me incomoda na narração é a menção ao termo síndrome de Asperger algumas vezes. Vale pontuar que essa expressão já está extinta e tem um peso histórico negativo para a comunidade. Não mais, eu recomendo a leitura sem pensar 2 vezes. O fato da autora ser uma pessoa autista também colabora muito para nos identificarmos. Então, eu vou recomendar alguns que eu sei que tem uma boa representatividade cega. Temos o Demolidor, especificamente o Demolidor do Brian Michael Bendis com Alex Maleev. O Bendis é um dos escritores mais importantes que já passou pela Marvel, e o Alex Maleev é simplesmente um dos melhores artistas que tem nos quadrinhos de super-heróis. Por que essa fase em especial? O Demolidor, ele já é um personagem cego, aquém de muitas coisas do universo Marvel, um personagem mais urbano, ele lida com problemas mais próximos da realidade. E aqui ele tem um interesse amoroso cego, que é a Mila Donovan, que é uma moça que ele salva no meio de uma briga e reconhece ele pela voz. Que, tipo, ninguém pensa em reconhecer o super-herói pela voz, né? Parece da série, gente. Já aparece na série da Netflix. É maravilhosa. Ela é maravilhosa, é maravilhosa. E ela é maravilhosa nos quadrinhos também. A única vez que ela parece que eu não gosto é na minissérie do Demolidor, que é do Bendis também, com a Liv, que é o Demolidor Fim dos Dias. É uma puta série legal,
mas ela é um universo alternativo e ela aparece como um filho do Matt, só que ela daí não é deficiente visual, ela é uma pessoa, uma vidente, no caso, ela é uma pessoa que enxerga 100%. Uhum. Outra recomendação que eu tenho, que está sendo agora pela Intrínseca, é o Avatar, a Lenda de Aang, né? Acho que dispensa apresentações. Os quadrinhos são do Brian Konietzko, Michael DiMartino e Jean Lane Young. Acho que esse é o primeiro volume agora esse mês, ou o final do mês passado ali. Os quadrinhos são lindos, são muito bons mesmo. E a série, não preciso nem falar que a Lenda de Aang e a Lenda de Korra se rasgam elogios por tudo que é canto e merecidíssimos também. Que eles também têm representação de um personagem deficiente físico também. E a própria Toph, que é a melhor personagem que já apareceu pela Nickelodeon, é a Toph. Ela é minha favorita. Eu concordo plenamente. Ela é maravilhosa e tudo. Desde das coisas simples, como, tipo, ela sendo zoada por umas minas por causa da maquiagem dela e ela jogando elas no rio, até as lutas que ela participa é simplesmente fantástico. Ela rouba a cena total, por menos que ela apareça às vezes. Um livro que eu ainda não li, tô devendo, mas que eu sei que tem uma representatividade mais próxima da minha, que é Fisheye, da Cami Garcia, que é uma... Ela não é, até onde eu sei, ela não é uma autora com deficiência visual, pelo que eu sei, mas ela escreve o Fisheye como uma protagonista que tem retinose pigmentar, que é a deficiência que é a doença que causa a minha deficiência, minha baixa visão e tal. Eu tô devendo essa leitura. E outra coisa que eu vou recomendar é já um próprio jabazinho, que daí é um conto meu que vai sair pela editora Triquetra. E o nome dele é Príncipe das Moscas, é um conto de terror que acontece no interior do Rio Grande do Sul. E nada pior do que ficar perto de um monte de gringo branco ao teu redor. E, claro, o protagonista ele é deficiente visual. E enfim, acho que é isso que eu tenho para falar. Espero que vocês gostem. E acho que uma boa recomendação também, que saiu pela editora Script, é Fala Maria, que é se não me engano, é um quadrinho mexicano também, que é sobre uma menina autista, que o pai dela escreveu, no caso, sobre a filha. Eu só ouço elogios, mas aquele negócio, pais de autistas, a gente sempre fica com um pezinho atrás, né? Né, Marcos Mion? Mas a gente recomenda porque a editora Script tem um bom histórico. Então acho que vale a pena pelo menos dar uma conferida nas tops, ver se é o teu estilo de leitura. Dizem que é um quadrinho muito bom, eu vou atrás daqui um tempo. E é isso. Miguel, se você tem alguma recomendação para fazer, a hora é agora. Série tem aquela Everything's Gonna Be Okay, que é interpretada por uma pessoa autista, inclusive, né? Não é Creepface. Creepface é isso, né? Que bota um personagem com deficiência, mas não contrata um ator ou atriz com deficiência para interpretar essa pessoa. E é muito importante, né? A gente contratar atores autistas para interpretar autista, porque geralmente quando é neurotípico é muito robotizado, muito estereotipado, fica horrível, fica uma coisa vergonhosa, que eu tenho até vergonha alheia de assistir. Então é muito melhor quando é um ator autista. Tem a segunda temporada de Special, o protagonista ele tem paralisia cerebral, mas na segunda temporada tem um personagem autista que é interpretado por um ator autista. Eu achei incrível a interpretação dele, não é nada estereotipado, ele ainda é gay, tipo, o primeiro, além de Everything's Gonna Be Okay, é o primeiro personagem LGBT que eu vejo que é bem representado. Isso é importante porque existem muitos autistas que são LGBT, mas a mídia só coloca o padrãozinho homem cis branco hétero. Também tem o filme Keep the Change, que os dois é um casal de autistas e os dois são interpretados por autistas também. E é muito... Você vê a diferença notória quando é um ator autista interpretando. O Eduardo falou de outras deficiências além de baixa visão. Então, tem um mangá que é The Promised Neverland. Tem um personagem que ele tem uma deficiência, ele não tem um dos braços e ele tem baixa mobilidade numa das pernas. Mobilidade reduzida, precisa usar bengala. E eu acho ele uma ótima representação de pessoa com deficiência, porque
ele não segue aqueles estereótipos ridículos de que é um fardo, que a vida é uma tragédia. Não, a vida dele é uma tragédia porque o mangá é uma tragédia para todo mundo. Todo mundo ali é traumatizado. Mas não por causa da deficiência dele, né? Tipo, ele não é... As pessoas não consideram ele um fardo, pelo contrário, consideram ele um herói que salvou inúmeras crianças, né? E mesmo tendo a deficiência, e não tem aquele negócio de pornô da inspiração, então eu acho ele uma ótima representação de pessoa com deficiência. Infelizmente ele não apareceu no anime, porque o anime cortou vários personagens, a segunda temporada foi ridícula, então ele tá só no mangá, então tipo, quem quiser uma boa representação de pessoa com deficiência no mangá, eu recomendo The Promised Neverland. Eu acho que também queria complementar outro que agora me lembrei que tem um anime, tá na lista pra mim assistir, inclusive, falam muito bem, que é A Voz do Silêncio, que é sobre uma menina Sim, surda que sofre bullying. Me falam muito bem, tá na minha é lista, muito bom. mas como tá na minha lista do Netflix, tipo, tem lá coisas que tá lá há 3 anos. Uma hora eu juro que eu assisto. Entendo perfeitamente como é que funciona. Então uma hora vai. Ou senão eu pego o mangá, que eu vi que o mangá não tá tão carinho e parece tão bonito, tão bonitinho. Pelo que eu consigo enxergar dele, ele é tão bonito. Então, provavelmente, ou eu vou ler, ou eu vou assistir A Voz do Silêncio. Pessoal, este é o último bloco. Então, para encerrarmos o programa de hoje, nós vamos resgatar a função que este terceiro bloco tinha lá nas nossas primeiras temporadas. Nós vamos usar esse tempo para debater meios de sanar a exclusão de pessoas PCDs dentro do mercado editorial e entre os livros de autoria ficcional. Futuro falando aqui, eu tô gravando esse áudio para dizer o seguinte, enquanto eu estou editando esse programa. Eu tive que adicionar a voz da Anne, minha companheira de bancada, na pós-edição, porque, como eu disse lá no iniciozinho do programa, ela teve problema futebolístico e ela não pôde vir gravar por causa de um jogo do Palmeiras. E aí eu tô inserindo a voz dela na edição por cima da minha. Por isso vocês não vão encontrar a voz dela de uma forma corriqueira como fica quando a gente faz ao vivo. Mas perdoem a minha palmeirense favorita. E a gente vai entregar esse episódio da melhor maneira possível, mesmo com essa pós-edição que eu tive que fazer aqui agora, do nada. Então é isso, Anne, manda ver. A primeira pergunta é a seguinte: como que vocês se sentem sobre o apagamento de pessoas como vocês dentro da comunidade do Book Twitter em geral? Não sei se posso falar primeiro. Pode, claro. Cara, é muito complicado, porque por mais que o Book Twitter, vamos combinar que vende uma imagem de diverso, uma imagem tipo de aceitação para todo mundo, a gente não para de ver a situação tipo de como o próprio Miguel falou. O próprio Miguel falou tipo que não passa daquele padrão de sempre de cis, hétero, branco, né? E raramente assim, tipo, uma pessoa com deficiência, ainda pessoa com deficiência parece que tipo é aquilo, sempre ou é visto como o vilão, ou como um defeito, ou aquela bendita, maldita história de superação. Né? Cara, o que eu tenho que esperar é a porqueira dessa sociedade que a gente vive, né? Não a minha deficiência, tipo, cara, é como eu sou, fazer o quê? Vai me processar por isso? Não, né? Então, tipo, é alguma coisa que me incomoda muito. Tipo, o pessoal, tipo, se dizer aquele negócio, tipo, não, porque a gente sempre ajuda pessoas com deficiência, mas não descreve uma maldita imagem no Twitter para o leitor de tela, não bota os indicadores de tom. Eu mesmo tenho que me policiar que o indicador de tom eu quase não uso, porque no meu perfil aberto eu falo praticamente sério o tempo todo. Eu praticamente não uso de ironia por lá, mas tenho que me policiar, começar a usar mesmo. E é uma questão, cara, que me irrita de um jeito. Inclusive, tipo, eu nunca... Eu citei Fisheye da Conversê, também queria ter citado o próprio Crônicas de Gelo e Fogo, um livro tão famoso que tem um personagem cego maravilhoso, que é o Mestre Aemon. Mestre Aemon é incrível, um personagem simplesmente sensacional. Todo mundo ama. Aliás, não existe uma pessoa que não goste do Mestre Aemon. Eu não lembro de algum outro personagem cego dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu lembro da Lolis também,
que ela é uma personagem autista no livro, mas é aquilo, ela é usada como ou como piada, ou como algo assim, tipo... Enfim, a Lolis é terrível quando ela aparece, como os outros personagens veem ela, sabe? E também a gente tem o clássico Tyrion, que o Tyrion, não sei como o pessoal fala. O Tyrion, ele é um personagem fantástico, mas também não deixa de ser aquele estereótipo, tipo, da pessoa com nanismo engraçadinha, pra fazer graça, sabe? Apesar que, tipo, ele tem 1001 camadas, tipo, é como todos os outros personagens veem eles, e quando muita gente vê ele também fora, apesar dos discursos incríveis que ele tem e tudo mais, o George R. R. Martin ama o Tyrion, isso é tão evidente quanto ele gosta do personagem, por mais que ele, tipo, ele tenha uma derrocada extremamente brutal, né, a partir do terceiro livro, ele vai numa espiral de ódio, assim, que vai consumindo ele. É sensacional, Tyrion é sensacional, apesar de ser um personagem muito brutal e muita gente, tipo, vê ele como engraçadinho, mesmo ele não sendo representado assim pelo próprio George, né, na escrita. E eu também quero ressaltar, tipo, quão pouco eu vejo pessoas com deficiência, tipo, às vezes fora do aspecto fora do aspecto vilão, assim. No Homem-Aranha, se não me engano, tem um personagem que é o que ele faz o Esmaga-Aranhas. Eu não lembro o nome dele exatamente agora, que é ele, o pai dele. Eu sei que ele, que é o Júnior, ele é um rapaz cadeirante. E ele é o vilão, assim. Isso, ele é lá dos anos 70, 80, eu não vejo ele mais aparecendo, na verdade. Só representações do Esmaga-Aranha. Homem-Aranha é meu personagem favorito, eu tenho uma tatuagem dele, tudo. Em volta do Homem-Aranha, a gente também tem representação, tipo, da Madame Teia, que é uma outra personagem Sim, essa eu me original. lembro. Que ela é cadeirante, é uma personagem muito importante. Mas é aquela coisa, tipo, quando o PCD não é o vilão, o PCD é algo super místico, algo, tipo, com poderes que, tipo, além dela ser cega também, né? Ela ser cadeirante, ser cega, ela tem aquela visão da teia da vida e tal. Tipo, ela vê o que os outros não veem, isso me enche o saco. Eu gosto da Madame Teia, mas essa representação me enche o saco. De tão, tipo, meu Deus, o personagem de PCD não pode ser só PCD, ele não pode ser uma pessoa comum. Não, ele tem que ser algo místico e tal pra ser algo especial. Ele não pode ser só um bom personagem, sabe? Uhum. Tanto que a Madame Teia, a original, ela acaba falecendo. Tem uma versão mais nova dela aí. Que é a Maya Lopes. Não, a Maya Lopes é a Echo. Também temos junto do Demolidor, também tem a Echo, falando na Echo, né? Que ela é uma personagem, se não me engano, ela tem origem indígena. E ela é surda também. Ela é foda. Ela é uma personagem foda, assim mesmo. Tipo, ela não tem superpoderes nem nada. Ela só é, tipo, o padrão básico do super-herói que sabe lutar super bem e tem um corpo extremamente atlético, mesmo a gente não vendo eles fazendo exercício, né? É assim que todo super-herói. E eu acho que é uma dessas coisas. Eu tô, inclusive, no Conto Vai Ser com a Triquetra, o meu personagem, tipo, ele é pessoa com deficiência, ele tem baixa visão. Eu sinto muita falta, tipo, mesmo nos quadrinhos que tem mais representatividade, até nos próprios X-Men, assim, eu sinto falta de ver o ponto de vista desses personagens, sabe? Tipo, quando é do Demolidor, tipo, uma coisa que eu acho extremamente idiota é quando eles tentam desenhar como o Demolidor enxerga. Sim, é complicado demais isso. Tipo, eles colocam um quadro bem grandão, assim, tipo, de umas vibrações, assim, tipo, cara, ninguém que é cego enxerga assim. Entre aspas, enxerga, né? Tem a percepção do mundo assim. Não é assim que funciona. O Demolidor com certeza não é assim que funciona, sabe? Mas, tipo, eles tentam fazer e é sempre... Ou é um chuvisco, ou é umas ondas, assim... Que às vezes até parece da Toph, assim, pra representar, tipo, os sons. Da Toph eu até acho mais ok na série. Que, tipo, é só do toque e a vibração que aquele toque representa. Não, tipo, que ela vê tudo vibrando o tempo todo, como é com o Demolidor que eles tentam fazer parecer, sabe? É uma coisa que me incomoda bastante. Da Echo também, como ela usa o telefone, ela tem um telefone adaptado para ela, que tipo, o telefone lê, bota numa tela o que a pessoa tá falando na outra linha, sabe, transcrevendo, é bem bacana mesmo. Eu vi isso, acho que no Cavaleiro da Lua do Bendis também. O Bendis, ele gosta muito de trabalhar a diversidade. Ele trabalha muito bem a Jessica Jones, trabalhou muito bem no Demolidor, ele criou a Mila, né, a Mila Donovan.
Ele que é criador também do Miles Morales, junto com a Sarah Pichelli, né? Personagem que tá aí grandão e é simplesmente perfeito. Se o Peter morrer e ele não for Homem-Aranha, eu fico revoltado, sim. Que não tem nenhum substituto melhor pro Peter que o próprio Miles. E, cara, acho que é um pouco isso que eu tenho pra falar. Eu tenho o próximo livro que eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo entre aspas, né? Tipo, tá meio paradão. Mas Leão também vai ser um personagem com deficiência visual. Eduardo, de novo, personagem com deficiência visual? Sim, porra. Vai ser mais um personagem com deficiência visual. Tem um monte de gente sem deficiência aí nos livros. Deixa eu botar um, dois, três, pelo menos, como protagonista, né? Mas, enfim. E eu gosto muito de descrever do jeito que ele vê. Como eu vejo com o meu olho direito. Meu olho direito, ele é o que tem menos visão. Eu vejo com ele, se eu fecho o olho esquerdo, tudo que eu vejo é torto. Eu vejo, tipo, um mundo torto. E é como o personagem vê também, tipo, ele enxerga ainda, ele tem concepção, tipo, de cores, ele enxerga algumas coisas, assim, tipo, ele vê, tipo, o rosto das pessoas como um mosaico e ele vê pessoas tortas, assim. É uma questão, tipo, de ver também como a gente enxerga o nosso mundo, tipo, o jeito que que ele enxerga com o olho é como a gente enxerga o mundo, sabe? Porque era uma coisa que eu tava sentindo falta, tipo, tá, como é que essa pessoa enxerga o mundo? Não quero saber como uma pessoa interpreta aquela pessoa, não, quero saber como aquela pessoa enxerga o mundo. Isso é muito importante. E acho que é isso, acho que eu não calei a boca até agora, desculpa. Assim, eu não participo muito do Twitter, mas no Twitter em geral, ele meio que é uma bosta pra neurodivergentes, porque a gente não pode nem falar sobre nossa vivência autista, que eles ficam dizendo que a gente tá romantizando autismo. Se pede pra usar indicador de tom, eles ficam chamando a gente de burro, falando a gente sair da internet, sendo que a internet é geralmente o único lugar que a gente pode ficar, porque nos espaços presenciais meio que excluem a gente e meio que distratam a gente. E, né, no Twitter em geral, sim. Fora do BookTT, do BookTwitter, eu queria saber se vocês sentem que em alguns canais, como o próprio Instagram, Facebook, o TikTok, se existe uma abertura para que pessoas que escrevem e tenham histórias e que são, né, PCDs, tenham uma procura das suas obras pelo grande público. Se não, eu queria entender como que a gente pode mudar esse cenário. Eu acho que é a mesma coisa. Onde vou tem capacitismo, né? No Facebook eu tenho um grupo seleto de pessoas, não adiciona todo mundo. Então, acho que por lá é o menos ruim, assim. Edu? Olha, o Twitter pra mim é o melhor lugar pra mim ficar, porque, olha, apesar do pessoal fazer de conta que não existe o texto alternativo, né, nas imagens, o Instagram consegue ser pior, porque, tipo, o Instagram parece que é escondido pra tu colocar o texto. Minhas fotos, quase nenhuma tem um texto alternativo, porque tipo, parece que é escondido. E é um trabalho desgraçado e eu quase não uso o Insta. Facebook eu já larguei de mão, porque além de ser um antro, parece um ninho de vespas da extrema-direita, né? Eu não uso porque, tipo, eu simplesmente larguei. O Facebook tem lá meu perfil, mas, tipo, é como se eu não existisse por lá. E outras redes sociais não consigo nem imaginar. Tipo, o Twitter é o que eu mais uso. Realmente é onde eu me sinto melhor. Tipo, querendo ou não, tem a minha bolha ali. Por mais que eu reclame, eu tenho a minha bolha do pessoal dos quadrinhos, da literatura, que são gente incrível. Ali tem muita gente sensacional. Inclusive que como eu tinha comentado, eu escrevi um episódio para uma sériezinha da Globoplay de animação, que é o Faz de Contos, que é dos Biscoitos Oreo. Eu fui convidado pelo pessoal da bolha de quadrinhos de lá para escrever. Eles queriam uma ação muito legal, que eles queriam escritores com deficiência, escritores da minoria que eles estavam querendo representar na série, né, para fazer animação. É uma animação, no caso, né? E é muito assertivo o que eles fizeram. Tipo, e eu não conseguiria imaginar essa situação, tipo, deles me buscarem, deles verem meu trabalho tão bem quanto no Twitter, querendo ou não. É onde eu tenho mais visibilidade
entre artistas assim que se seguem do que no Instagram, que ele exige que tu tenha uma postagem direta de fotos, de stories, coisas que eu não olho stories de quase ninguém, eu olho stories da crush e olho lá, sabe? E então, tipo, é muito complicado. Tipo, eu uso o Instagram mais para marketing mesmo, pessoal, e de outras questões, e o Twitter realmente eu uso como se fosse minha rede social, tipo, é minha casa na internet mesmo, não adianta. Então, indo mais para esse lado de que você tem que produzir conteúdo para conseguir serem vistos. O Edu como escritor, para conseguir ser vendido. E você como produtor de conteúdo, Miguel. Qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam, além dessa disparidade de recepção, digo, no sentido de uso de indicativos de tom e texto alternativo? Para fazer a divulgação, qual é a segunda maior dificuldade que vocês encontram no contexto de interação com produtores de conteúdo? Por exemplo, no ativismo, né? A gente fala uma coisa e vem um monte de gente atacando a gente, dizendo que a gente está sendo dramático, fazendo mimimi, que não é nada demais. Aí vem pai e mãe de autista dizer que a gente não é autista que nem o filho deles, porque a gente digita na internet, não sei nem o que uma coisa tem a ver com a outra, porque existe até autistas não falantes que usam a internet. Vem um monte de ataque, principalmente quando cai na mão dos K-popers, aí você tá lascado, porque ele parece que eles vêm em manada, assim, atacar você, e assim, é muito chato, né? Então, tem que ter, tipo, paciência. E toda vez as pessoas falam alguma bosta, tipo, a pessoa fala uma coisa super capacitista contra autistas, a gente vai lá e diz, não, isso aí é capacitismo, né? A pessoa, mas não tava falando de vocês. Aí a gente sai como o dramático mimimi, né? Uhum. E isso aí que é chato mesmo. Mas eu gosto da minha bolha no Twitter, por isso que eu fico longe de neurodivergente cis hétero, em todos os cantos, até fora da internet. Então, tipo, a minha bolha que é a melhor pra mim, né? Eu não gosto de sair dela. Aí o povo fica, vocês vivem numa bolha, não saem pro mundo real. Claro, porque vocês me expulsam das bolhas de vocês, eu vou pra minha, então, né? É bem esse tipo de sentimento mesmo. Então, assim, uma pergunta que o Edu já respondeu quase que involuntariamente, mas eu vou fazer de novo porque eu quero ouvir de você, Miguel. Qual é o pior cenário de construção de personagens para pessoas neurodivergentes? Porque o Edu já me respondeu isso quando ele falou sobre a forma como desenha o que o Demolidor enxerga. Mas eu queria ouvir de você. Qual é a pior forma de cenário de construção de personagens que você vê em neurodivergentes até agora? Olha, eu não gosto de quase nenhuma mídia que tenha autista canônico. A maioria dos que eu gosto são headcanons, porque os canônicos são, tipo, escritos por não autistas, interpretados por não autistas, e fica aquela coisa ridícula. Geralmente é um machista incel, branco, que fica, tipo, eu não consigo namorada porque eu sou incel. É muito chato, o próprio Atípico, né? O Sam, o menino chato, aquele não consegui nem assistir a série toda porque é o incel que não consegue já namorada e super machista ele, aí todo mundo fica passando a mão na cabeça assim, porque ele é autista, deixa de ser babaca, né? E eu acho isso muito chato. Também tem aquela coisa de que, né, você vai contar a história de um personagem autista, só que ele não é o protagonista da própria história, é a família. É o quanto os pais sofrem com aquele filho, né? Tadinha da família dele. Né? Outra trope com um personagem neurodivergente que eu detesto. Porque a gente não pode nem ser protagonista da nossa própria história. Sempre é sobre alguém, sempre é sobre as pessoas que convivem com a gente, nunca é sobre a gente. Se a família sofre, né? Imagina o autista, ele sofre em dobro ou em triplo por causa do preconceito. E eu tô, assim, cansado dessas representações que não são representações de verdade. Porque sempre é o mesmo padrãozinho na artista nerd em matemática, que parece um robô, e é incel, e machista, cis hétero. Tá.
tipo, por isso que eu não gosto da maioria dos personagens autistas canon. Faz sentido. Então, eu zerei todas as perguntas que a Anne tinha, tinha feito, então eu vou fazer a minha para poder encerrar a gravação de vez. Como vocês sugerem que nós, pessoas sem deficiências, ajudemos vocês como aliados para poder fazer mudar de verdade esse cenário? Primeiro, você não se achar o dono da razão, porque eu vejo muito não autista fazendo isso. Acho que sabe tudo sobre autismo, porque tem o primo do pai do carteiro que é autista. Aí, não, mas meu primo é autista, meu irmão é autista, eu sei sobre autismo. Aí, quando a gente fala, aí eles ficam, não, você não fala por todos os autistas. E tu fala? Nem autista tu é? Né? Então, a primeira coisa é isso, né? Não se achar o saber supremo. A segunda coisa é você seguir ativistas autistas e ver, e tipo, tal que a gente fala, porque às vezes o que a gente fala vai magoar você, porque toca bem na sua ferida capacitista. Então, tipo, não é ficar com raiva da gente porque a gente tocou nessa ferida, né? É dizer, realmente eu fui preconceituoso, eu vou tentar mudar, porque a comunidade autista não tá gostando, né? E o que eu tenho percebido é que as pessoas têm uma, como é que eu posso dizer, uma repulsa muito grande a admitir que tá errado. Sim. Aí, tipo, por exemplo, um dia desses eu tava vendo uma pessoa que ficou falando um monte de bosta sobre autismo, e eu falei, tu não tá na comunidade, tu não segue ativistas autistas, e não sei o que. Aí ele, eu não sabia nem que existia uma comunidade autista. Meu Deus. Tu vai atrás, caralho. Desculpa a palavra. Não, tudo bem. Né? Então, só pra ver como as pessoas estão leigas. E sempre são os leigos que acham que sabem de tudo. Porque eles viram Rayman, que tem um personagem autista, e já acham que sabe de tudo, né? Aí tem os profissionais. Um dia desses eu discuti com um cara. Não, eu trabalho com um autista. Eu sei muito sobre autismo. Aí eu fico assim, pé da vida com esse povo, porque você trabalha com autismo, mas você não é autista, caramba. Tu não sente o que é ser autista na pele, né? Edu, sua vez. Eu vou querer complementar um pouco o que o Miguel disse, porque pode crer, o tanto de gente que não faz tanto na escrita quanto na própria vida mesmo, porque, tipo, assim, o que eu ando escrevendo, que eu escrevi com representação com deficientes, no caso, são vivências, assim, dos deficientes visuais são vivências minhas, e as pessoas têm que entender que, como qualquer outra pessoa, cada deficiente tem uma vivência diferente, né? E acho que vale, o mínimo que eu posso dizer é, tipo, pesquisem pelo menos um pouco e conversem, e principalmente além de entender como é que funciona cada deficiência, cada nível de baixa visão, cada nível de autismo, no caso do Miguel, cada nível de surdez, entender cada deficiência como deficiência mesmo. Falem com as pessoas com deficiência, né, cara? Tipo, puta que pariu, a gente tá ali, a gente é invisível até certo ponto, mas no momento que a gente meter um tapa na tua cara, daí tu vai ver a gente, né, irmão? Aí sim, né? Mas é o que eu posso dizer. Além, tipo, existem milhões e milhões de vivências diferentes de cada tipo de pessoa, sendo elas neurodivergentes ou não, sendo elas deficiências visuais, auditivas, PCD ou não, cada um tem sua vivência diferente. E acho que é isso que eu posso dizer. Tenta entender a gente como pessoa e não como alguma coisa que tu pode postar no Facebook, tipo, olha só como eu sou legal por ajudar essa pessoa, esse PCD. Olha como eu sou maneiro. Não. E o Miguel tá mais que certo. O burro sempre é a pessoa que vai se achar a pessoa mais inteligente do mundo, né? É impressionante. E acho que é isso. Sei lá, cara. Tenta entender um pouco a gente como vocês tentam entender todo o resto do mundo, sabe? Eu acho engraçado que, por exemplo, nas lutas de esquerda, de justiça social, né, eles é proibido
outros tipos de preconceito, mas capacitismo tá liberado. E eles são capacitistas sem vergonha alguma, tipo... Pra caralho. Parece que é maldade mesmo, né? Aí dizem que lutam pelas minorias, mas chamam o Bolsonaro de retardado, diz que o Bolsonaro precisa de camisa de força e não sei o quê. Tá muito longe. Psicofobia que fala, né? E capacitismo também, né? Porque chamar de retardado é um nome antigo para deficiência intelectual, então é incapacitismo também. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Entre Sumários Cast. Sejam bem-vindos à nossa 7ª temporada. E a moral da história de hoje era essa. Deem espaço e voz às pessoas que vocês querem representar. Porque não adianta vocês quererem ler livros de pessoas com personagens PCDs e esses livros serem escritos somente por pessoas sem deficiências brancas e héteras e cis. Isso não funciona. Isso não ajuda. Isso não satisfaz o conjunto. Então, da próxima vez que vocês quiserem ler personagens diversos, procurem também ler escritores que fazem parte dessas minorias. Era o que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês ouviram. E eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.